Vai começar o podcast Cria Canção. Adivinha? A gente pode atrair amor. Episódio 2, Organic Kids. Olha, alface fresquinha! Eu sou a professora Bruna. Eu sou a professora Larissa. E eu sou a professora Ângela. E nós somos as professoras da turma 1T2. Nosso projeto começou na aula online, no comecinho do ano, quando nós tínhamos um momento da novidade e o Tiago nos contou que ele tinha plantado um chuchu orgânico com a avó dele. Eu peguei ele direto do pé. E daí foi bem legal, porque a gente tava esperando que surgisse um projeto, né? Daí eu lembro que no outro dia, no início da aula, várias crianças ligaram a câmera, ligaram o microfone e já começaram: Prof, que eu também tenho uma horta, prof! E a Bruna recebeu inúmeras fotos de horta de vô, de tio. Eu cato amora e pitanga. Meu avô trabalha em um sítio e ele tem um pé de feijão. Não, pé de café. E com essa ideia de que muitos trouxeram que tinham hortas em casa, nós descobrimos o que era a palavra orgânico, seu significado. Orgânico quer dizer que não tem veneno, como o meu feijão. É que eu nunca pus veneno nele. E então eles começaram a despertar a ideia de que será o que eles estavam comendo no lanche que eles traziam para a escola era orgânico, né? Muitos traziam até algumas embalagens que tinha escrito orgânico e outros não tinham orgânico na embalagem. Então eles começaram a se questionar: nossa, mas eu tô comendo uma coisa que tem veneno? Ah, não, mas eu não tô comendo uma coisa orgânica. Então eles começaram a ficar muito críticos, né, em comparar os alimentos que eles estavam consumindo. No primeiro dia a gente ficou muito interessado. Ficamos interessados na fruta. Se elas tinham veneno, algumas não tinham, a gente ficou indecisos. Ficamos com várias perguntas. Então, a principal ideia era da onde vêm esses alimentos que vocês consomem, né? Por exemplo, eles tinham os alimentos que eles consumiam que vinha das plantações, das hortas, mas a gente percebeu que também tinham crianças que falavam: mas tem alimentos que eu consumo, por exemplo, tem a cenoura que eu como também, mas que não vem da minha casa. Então, da onde ela vem? Com essa ideia da onde vêm os alimentos, a gente foi investigar da onde viriam os alimentos e a gente chegou até as feiras, né? Sim, e foi aí que o nosso projeto explodiu. Olha a banana, olha a maçã, olha o limão. Eles queriam frequentar uma feira, mas por conta da pandemia, né, não poderíamos ir todos juntos numa feira. Então surgiu a ideia da gente fazer uma live na feira. Então eu e a Bruna fomos numa feira de orgânicos no passeio público e fizemos uma live lá, foi muito legal. Porque quando a gente chegou na feira, a ideia da feira trouxe muitos outros conhecimentos, porque assim, não era só que o orgânico não tem veneno, o orgânico não tem muitas outras coisas também. A ideia de como os produtos orgânicos têm um cuidado muito maior, com a questão dos hormônios, do cuidado com os animais também, do cuidado com o jeito de colher, com o jeito de plantar. Com a natureza, né? Com a natureza. Os vendedores, eles pegam da horta, daí trazem pra feira, daí quando eles trazem da feira, eles botam na barraquinha pra eles venderem. E isso para as crianças foi um diferencial, na verdade, Sim. né? Foi onde realmente nosso projeto deslanchou, assim. Porque, tanto que hoje é muito engraçado que a gente vê que eles trazem muito isso. Será que nós estamos sendo orgânicos? Eles falam muito isso na sala. E às vezes a gente usa também isso. Sim. Mas espera aí, a nossa turma não é uma turma orgânica, né? Quando a gente quer relembrar eles a questão da organização, a questão do cuidado que nós temos que ter
com a gente, com o outro, a gente usa muito isso na sala também, né? Orgânico é uma pessoa saudável. A gente trouxe uma ideia de tudo que é saudável faz bem para tudo, para o nosso corpo num geral. Uma alimentação saudável faz bem para o nosso corpo num geral. Mas eles insistiam muito, né, Ângela? De que, não, mas espera aí, prof, a gente quer saber o que faz bem, por exemplo, para o olho, o que faz bem para o pulmão, o que faz bem para o intestino. Então, como vinha deles essa curiosidade para cada parte do corpo, a gente viu que era importante pesquisar. Quando a gente decidiu que precisávamos investigar melhor isso, a gente queria uma especialidade, alguém que pudesse trazer esse conhecimento de verdade. Então, a gente foi atrás de alguém que pudesse realmente trazer esse conhecimento. E eles mesmos disseram que teria que ser um médico, né? Sim, um médico especialista. E chegamos daí na nutricionista, Isso. né? E daí convidamos uma nutricionista para participar da nossa aula. Ela veio contar para eles várias coisas, falou muitas coisas interessantes em relação aos alimentos e às diferentes partes do corpo, né? Falou muitas coisas legais e algumas coisas dessa entrevista que marcaram profundamente eles, que até hoje eles falam, que é a questão do brócolis, né? Que o brócolis é o campeão, que o brócolis faz bem para todo o corpo. Come muito brócolis e você já vai melhorar muito rápido. A nutricionista falou uma frase muito também marcante, que foi: descascar é mais orgânico do que desempacotar. Ela trouxe muito conhecimento, eles já juntaram com o que eles tinham, né? Com algumas coisas bateu, assim, então a gente conseguiu fazer um fechamento em relação a isso. Eles tiraram as dúvidas que eles tinham, encontraram muitas coisas que fazem bem para cada parte do corpo. Eles saíram, então, depois disso, né? A gente fez uma atividade em sala para que eles também achassem uma forma de melhorar a alimentação deles, que eles perceberam que também não estava tão boa, porque o que a nutricionista falou não batia, por exemplo, com o que eles estavam trazendo de lanche, não batia porque a gente fez um estudo com o que eles estavam comendo no café da manhã, no almoço, na janta, e não batia. Então, eles perceberam que eles tinham que mudar a alimentação deles, e eles saíram também, depois do fechamento do nosso primeiro semestre, foi com isso. Eles saíram distribuindo as dicas de tudo que eles aprenderam para as outras pessoas da escola, né? Então, eles vieram vestidos de nutricionista, né? A cenoura faz bem pro cabelo, a cebola pros olhos. Veneno é coisa tipo de matar, de comer verduras. Organikids. Então, o nome do nosso projeto, ele foi escolhido quando nós ainda estávamos na aula online. Então, a gente já tinha começado o projeto, mas nós não tínhamos um nome ainda. E foi engraçado até como aconteceu, porque a gente percebia durante as nossas aulas, por conta de termos trazido tanto as hortas e as plantações da casa das crianças, que os pais queriam participar muito das nossas aulas. Sim. Então, eles estavam sempre ali, porque daí a gente mostrava a foto da casa, daí os pais queriam contar um pouquinho. Então, eles estavam sempre empolgados com a questão das hortas, de mostrar o que estava acontecendo. E quando a gente jogou para as crianças o nome das aulas, a gente viu que eles estavam assim meio sem saber, um pouco sem ideia. Dúvida. Então a gente falou para eles que a gente queria sugestões junto com as famílias. A gente colocou no grupo, a gente quer sugestões, tentem encontrar junto com as famílias de vocês nomes para o nosso projeto. Estamos sem nomes e a gente queria que as famílias nos ajudassem. E daí eles começaram a mandar sugestões juntos, as crianças com as famílias. E daí desses, a gente selecionou. A gente selecionou acho que uns 4 e daí fizeram uma votação, né? Daí a gente fez uma votação. Acho que entre as próprias famílias também, eles também votaram. A gente abriu um link, inclusive, para eles votarem. A gente abriu um link para eles votarem. E daí, o escolhido foi Organikids. O escolhido foi esse. O Pedro pensou nesse nome, Organikids. No processo de composição, assim, antes de começar, eles falaram que tinha que ter uma parte triste da música. Por que uma parte triste? É uma parte meio assustadora, meio triste. Por quê? Por causa dos agrotóxicos e dos venenos, que isso faz mal. Então, associando isso, né? Daí foi muito bacana, porque daí eu joguei pra eles, mas como é que a gente faz uma música triste? O que é uma música triste, né? Olha que bacana, né? Porque, queira ou não queira, acabaram pensando, passou dentro, né, do imaginário deles aí, essa ideia de como que é uma música triste, né? E algumas crianças falavam, né? Tinha que ser meio assustador, assim, tem que ser devagar. Então, associavam
elementos musicais, né? Andamento, às vezes interpretação, que também faz desrespeito à música, e eles associavam isso à emoção do assustador, do triste. E ao mesmo tempo alegre, porque o alimento orgânico daí é a contraposição do veneno, né? A gente começou a trabalhar pelo Organic Kids, daí a gente inventou uma música. Então, eu comecei pelo alegre. Uma coisa meio saltitante, né? Só que tá aqui, quando eu fiz isso aqui, né? Você tem uma melodia junto, né? E aí eu tinha feito isso pra eles improvisarem, né? E aí quando a gente, depois do primeiro dia, eu percebi, poxa, mas tá com a melodia junto, pode ficar a melodia ali induzindo muito a prosódia, né? A palavra, divisão silábica, fica aquela coisa batendo. Daí quando eu fui fazer com eles pra improvisar a partir do segundo dia, eu fiz... Ainda tem um pouquinho, né? E aí ficou alegrinha, né? Essa coisa meio saltitante, assim, né? E o triste? O que aconteceu aqui, né? Foi o uso de acordes maiores e menores. E aí também mudei o andamento, né? A fórmula de compasso que chama, né? Aqui ela tá em binário, 1, 2, né? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. E depois eu vi pro ternário, que daí dá uma coisa mais, né? Mais um movimento, assim, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Essa coisa mais, assim, né? E aí isso que deu toda a textura, né, da música. E ela ficou uma música diferente, assim, ela tem uma cara dela, né? E foi com essa música que eu consegui pensar, assim, numa estética mais... Com essa parte alegrinha, assim, meio circense, meio, sabe? Uma coisa meio... Aquela galera chegando na rua, assim, pra abrir uma roda pra uma peça de teatro de palhaço, uma coisa assim, sabe? Na rua, assim. Então, essa coisa meio alegre, que tem que ser mais chamativa mesmo, assim. Eu trouxe daí, né? E essa música também, ela ganhou um trecho em inglês. Que era um desafio que já estava pintando nos Cria Canção, assim, coisa do inglês, né? Até porque a escola está trazendo o inglês com muita força, né? As aulas de inglês. Então, também de trazer essa linguagem. E aí, a professora, a Miss Bella, né? Que a gente chama... E ela canta super bem, tem uma voz incrível, assim. E aí, bem no dia que a gente fez esse trabalho de interpretar coisa mais triste, ela estava na aula. Ela estava assistindo, né? Porque a gente ia compor em inglês, e ela foi em algumas aulas de música ali para ela chegar junto e participar do processo, se familiarizar, né? Tanto que ela que compôs, né? O trecho em inglês da música. Eu sou a Miss Bella. Eu sou prof de inglês dos primeiros anos. E no projeto do Cria Canção, eu tô cantando uma das músicas, né, do Organic Kids, que é da 1T2. Essa turma foi escolhida porque o nome do projeto já era em inglês, né? As crianças tem muita iniciativa nessa turma para envolver um inglês. As profs me trouxeram as falas das próprias crianças para compor a parte em inglês. Então, tudo que eu coloquei em inglês são coisas que estão no projeto, que são falas das crianças mesmo, sabe? E isso é o mais legal de tudo, né? Que não é a gente que tá fazendo e elas cantam o que a gente manda elas cantarem. É o que elas falaram, é o que elas sentiram, é tudo que a bagagem delas, né? Que tá ali. Brócolis de champion é que faz, tipo... Ele luta com as doenças. Everybody's a champion, brócolis a champion. Singer, disease out. Eu fico assim, apresentação. Que isso? Você nunca fez uma apresentação? Nunca. Eu sou a professora Evelyn, professora da Educação Física. Eu sou o professor Jader, sou professor de esportes do primeiro ano. Eu tenho contribuído para o Cria Canção com as coreografias, na verdade auxiliando a professora Evelyn com os movimentos e ajudando eles a encontrar e filtrar todas as ideias que eles trazem. Na primeira aula, eles já vieram com a ideia de que eles queriam ser plantinhas, que eles iam estar todos bem abaixadinhos, e assim que a música
iniciasse, eles iam começar subindo, nascendo. Daí, as pessoas que estão na frente vão uma lá, uma no meio e uma pra ir carregando, né? E as outras vão ir colocando atrás. Daí assim que vai. E outra parte que ficou muito bem também estruturada, que quando a música fala sobre os agrotóxicos, eles abaixariam, demonstrando então a tristeza em relação ao veneno. E aí, durante esse processo, surgiu também o nome do professor Jader, que como tem uma parte em inglês, então eles sugeriram que o professor Jader poderia contribuir também, já que ele era o professor dos esportes, então ele poderia ajudá-los nessa construção. Foi interessante porque eles tiveram essa referência do inglês nas minhas aulas e fizeram esse link com a parte em inglês que tem na música e disseram que eu poderia contribuir. E eles trouxeram as sugestões que compôs a coreografia. Então, isso foi muito legal, assim, de saber que eu criei essa referência com eles e que eles tiveram essa ideia por ter partido deles, assim, a ideia de eu ajudá-los na coreografia da parte em inglês. Quando a gente pula, quer dizer que a música é bem feliz. Que é o professor Matheus Manhães, professor de ateliê. Na 1T2 a gente usou a ilustração, que é algo que as crianças já estão bem acostumadas a fazer, mas dessa vez a gente elevou um passo, então a gente digitalizou essas imagens, a gente trabalhou um pouquinho com elas no computador e depois, utilizando a técnica de sublimação, a gente estampou alguns pedaços de tecido para compor a roupa que eles escolheram para fazer aí agora no dia da apresentação. Olha o milho, o arroz e o feijão. Olha o milho, o arroz e o feijão. Tem do grande e do pequeno. Tem do grande e tem do pequeno. Vocês acham que a gente deve mudar para tem do grande e tem do pequeno ou só tem do grande e do pequeno? O que é melhor? Pequeno. Vamos tentar uma vez de cada. Tem do grande e do pequeno. Tem do grande e do pequeno. A 1T2 tem uma encenação muito do coletivo, né? Não tem um personagem. São os arquétipos que a gente encontra na feira, né? Que são figuras naturalmente muito teatrais. A gente resgatou da memória deles a movimentação de uma feira, o linguajar de uma feira, quais são as frases que os feirantes falam, qual que é o barulho de uma feira, porque as pessoas não falam uma depois da outra, é tudo junto e misturado, e isso faz parte daquele lugar, né? Essa paisagem sonora faz parte desse cenário que é a feira, né? Então a gente foi por essa linha, né, de não contar uma história com começo, meio e fim, mas contar uma história que é um começo, que é uma chegança, né? A 1T2 faz o início desse espetáculo com uma chegança, que a gente chama no teatro de rua uma convocatória, que é, né, os artistas de rua, os saltimbancos, chamam o público, anunciando que ali vai acontecer um espetáculo. Da mesma forma que os feirantes erguem as suas barracas, anunciando que daqui a pouco começa a feira. E é assim que começa o nosso espetáculo. A apresentação está sendo muito legal e eu quero que lance logo. Porque quando eu crescer eu queria ser cantora. Agrotóxico é veneno. Veneno para inseto chama veneno. Veneno para planta é agrotóxico. Começamos a trabalhar sobre o veneno, daí juntamos junto com a música. Mas tem pessoas que colocam agrotóxicos, é pra matar os bichinhos, mas faz muito mal pra gente. Fala que o brócolis é o campeão, que faz bem pra todas as partes do nosso corpo. O orgânico não tem veneno, porque daí não faz mal pra natureza nem pra gente. A gente vai fazer milhões de coisas e tudo vai ser relacionado a Organic Kids.
Esse episódio foi realizado por Entrevista e roteiro, Matheus Retamoso. Roteiro e edição, Larissa de Lima. Entrevistados, Bruna Facchini, Ângela Rigo Mengato, Larissa Ribeiro da Silva, Isabela Prado, José Navarro, Matheus Manhães, Evelyn Nunes, Jader Cordeiro e Matheus Retamoso. A1T2E, Rodrigo de Carvalho Vöbel, Cecília Toniaso Zamprogna, Lívia Pessoa Rufim, Maria Rita Berkenbrock, Davi Henrique de Oliveira Savaris, Olivia Carpes, Davi Antônio Miquito, Alice Souza Ribeiro, Miguel Pofim de Costa, Pedro Henrique Zucodelli Ferreira, Pedro Totti Bogo, Victor Salve Gonçalves, Thiago Romanini Fortunato, Maria Eduarda França Meneghelli, Arthur von Millenberg, Sofia Douglas, Bernardo Zapala Segala, Lara de Oliveira Venante, Bianca Afonso Nunes, Rafaela Chiminossos Gerden, Emily Silva Mendes, Enzo de Oliveira Matias, João Vitor Maia Dalla Barba, Luísa Maurício Cantara, Eduardo Oliveira Sampietro. Trilha sonora, José Navarro e Projeto Cria Canção. Arte de capa, Breno Vedor. Realização, Colégio Senhora de Fátima. No próximo episódio, Nós do T1 vamos transformar um dente de leite em uma canção.